Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje vamos falar sobre o programa Balada Segura. Converso hoje com Auri Reiser, secretário de Governo do município de Lajeado, e o capitão Luciano da Silveira Johan, da Brigada Militar, também aqui de Lajeado. Boa noite, senhores, sejam bem-vindos. Em 27 de agosto de 2014, portanto recentemente, o município de Lajeado firmou um convênio com o governo do estado e passa a ser o 25º município a implantar o programa e a operação Balada Segura. O que é a operação Balada Segura? Não sei quem gostaria de iniciar. Boa noite. Boa noite, Gerson. Boa noite a todos os telespectadores. É uma satisfação estar aqui, te cumprimentar pelo trabalho que você vem fazendo. E importante também para a gente discutir um tema que eu considero muito relevante para a sociedade, que é essa questão do álcool e a direção, né? O tema que envolve os acidentes de trânsito que acontecem por conta, né, dessa deseducação das pessoas de dirigirem alcoolizadas ou de consumirem álcool e depois utilizarem a direção de um veículo automotor. Esse é um tema que não é de hoje que se discute, aliás, esse é um tema discutido em escala mundial, né? Alguns países que avançaram bastante em termos de legislação, em termos de ação mais eficaz para combater esse tipo de coisa. Nós temos alguns exemplos. Pelo menos eu fui informado de que a Nova Zelândia é um dos países que tem uma das legislações mais avançadas. Inclusive, a Nova Zelândia está relativizando esse direito das pessoas de não assoprar o bafômetro, que é uma das coisas que, com o tempo, talvez a gente tenha que pensar seriamente em termos de Brasil. O programa Balada Segura é um programa ao qual o município de Lajeado aderiu, porque ele vem se comprovando um programa extremamente eficiente em termos de resultados no estado. Ele começou em 2011 e está fazendo um trabalho muito consistente nessa questão da educação, da prevenção do motorista em relação a dirigir alcoolizado ou consumir álcool e depois dirigir um veículo automotor. Ou seja, uma combinação que a história mostra que não funciona. Não há combinação entre álcool e direção. Os resultados, via de regra, são extremamente negativos. O município de Lajeado aderiu a esse convênio, nos termos em que ele foi assinado, vai permitir com que o Detran, o Estado e o Detran, a partir do trabalho que fazem, e em conjunto com o município de Lajeado, com as suas estruturas adequadas para isso, vai fazer um trabalho um pouco mais consistente, né, mais adequado, eu diria, para a nossa realidade, para também dialogar com a população sobre a importância de se prevenir esse problema, né? Nós sabemos, não é de hoje, que nós temos na nossa sociedade problemas em relação a isso. A todo momento se recebe informações de problemas de trânsito envolvendo o consumo de álcool. As ocorrências policiais em relação a isso estão aí para comprovar que as pessoas ainda insistem em não separar uma coisa da outra, em misturar álcool e direção. E nós temos a obrigação de trabalhar muito mais no sentido pedagógico, de orientação, de educação, do que propriamente no sentido de punição, porque é com a consciência, é construindo consciência e educação em relação a isso que nós vamos combater ou diminuir consideravelmente a incidência desse tipo de problema. Então, o Balada Segura vem com esse objetivo. Ele tem este caráter, sempre foi, desde que começou como um programa e agora, aliás, como operação, né, mais voltada na época para aqueles momentos em que havia muito mais movimento de veículos nas estradas, né, os grandes feriadões. Hoje é um programa, pelos resultados que ele conseguiu, e ele tem justamente este caráter, é muito mais no sentido de orientar, instruir, educar, do que propriamente punir os motoristas. No caso aqui em Lajeado,
Já se tem uma ideia de que dias e horários que vai se fazer essa operação? Essa é uma situação que a gente está discutindo, porque na verdade em tudo que se faz a gente precisa aculturar as pessoas, né? Não dá para sair por aí achando que do dia para a noite você vai mudar a mentalidade, a cultura das pessoas e que elas vão simplesmente aceitar. Não, o Balada Segura também tem esse objetivo, é criar um processo de consciência. Então, o próprio início da implantação dele tem que levar isso em consideração. Nós estamos avaliando agora um início ou algumas ações que poderão ser realizadas, mas com certeza, isso já dá para afirmar, elas terão cunho pedagógico. Eu vou te dar um exemplo. As primeiras operações, as primeiras presenças do programa na rua, elas terão um caráter tão pedagógico que, na verdade, elas vão abordar o caroneiro do veículo e não o motorista, né? No sentido de fazer aquela... de procurar começar a mostrar para o motorista o efeito que teria, por exemplo, se fosse ele o abordado, né? Então nós vamos começar, não há intenção, é bom que fique claro, de sair por aí punindo, multando as pessoas que eventualmente estejam nessa condição. Não é esse o objetivo. Se for para fazer isso, quer dizer, o município não irá colaborar, né, no início com isso. Nós queremos ter um começo onde as pessoas vão ser orientadas, né, vão se habituar com a presença das ações, não é? E vão receber orientações de como ela funciona, né? Outra coisa, é bom que as pessoas saibam, não tem o objetivo do Balada Segura de sair por aí pegando as pessoas ao final das festas. Não, é no início ou durante. O Balada vai estar lá para orientar, diz, olha, você vai para uma festa, você fique à vontade, pode beber, mas não dirige depois, porque as consequências são essas, né? Então, é dessa maneira que nós pretendemos implantar. Não tem ainda um calendário definido, nós precisamos, evidentemente, ajustar isso entre o Departamento de Trânsito da Prefeitura e Brigada Militar. Tem que haver uma cooperação necessária e até outros órgãos também, a própria Polícia Rodoviária Federal, enfim, nós vamos construir isso, porque não dá para sair por aí só com o Departamento de Trânsito ou só a Brigada. Não, tem que haver um conjunto, uma ação conjunta, para que o resultado seja o melhor possível. Mas sempre, né, com o intuito fundamental, orientar as pessoas, educá-las para uma nova mentalidade no trânsito. Capitão Johann, eu vi no site oficial do programa Balada Segura, qualquer do nosso público pode ter acesso via internet, que ali tinha uma foto de um evento do Balada Segura, talvez em Porto Alegre, na capital, e tinha um balão enorme, iluminado. E a gente conversava antes de iniciar o programa, e é exatamente o que o Auri está dizendo, que o objetivo é essencialmente educar e não punir. E você nos disse que, obviamente, que se fosse para punir, não haveria por que indicar. Na prática, como vai ocorrer? Vão colocar um balão? Como é? Para o nosso público não ser surpreendido. Você vai, o jovem, as pessoas aqui da nossa comunidade vão sair à rua aí nos próximos dias. O que eles vão encontrar pela frente? Justamente como o Auri já destacou bastante, a questão do objetivo, né, do programa Balada Segura é basicamente a questão da orientação, da educação, da mudança de comportamento, e essa mudança de comportamento com uma necessidade para a gente poder ali na frente reduzir índices não só de morte, mas também como lesões. O Balada Segura ele é extremamente, vamos dizer assim, dentro de uma linguagem militar, é extremamente ostensivo. Como tu falaste dessa questão do balão, né, vai ser montado uma espécie de barraquinha, toda essa estrutura extremamente ostensiva para chamar atenção, né, e poder realizar essa orientação à população, às pessoas que estão circulando ali, porque, como a gente comentou, se o objetivo fosse simplesmente fiscalizar, autuar, né, passar a caneta, como se fala, não se montaria toda uma estrutura chamando a atenção das pessoas de que ali estará ocorrendo uma fiscalização. Eu colocaria uma viatura discreta, uma viatura um pouco escondida em determinado local e se faria abordagem específica de pessoas que se observou, que sabe que estão consumindo bebida em determinados locais, e aí se aborda aquelas pessoas e se sanciona elas. Não que isso não possa acontecer, eventualmente esse tipo de fiscalização acontece porque a gente sabe que só a educação, só a orientação muitas vezes não resolve. Mas o objetivo do programa, né,
da educação e realmente ele vai ser extremamente ostensivo, né? Justamente para chamar a atenção, para as pessoas perceberem que é necessário se conscientizar que bebida, álcool, né, e direção não combinam. Estamos chegando ao final do primeiro bloco do nosso programa e quero deixar no ar um questionamento. Você tem filhos com idade entre 15 e 17 anos? Você sabe qual é a chance do teu filho retornar para casa de uma balada com um amigo que ingeriu bebida alcoólica dirigindo? A resposta você vai ver em seguida. Retornamos ao segundo bloco do nosso programa. Hoje o tema é a operação, programa Balada Segura. Contamos com a presença de Auri Heiser, secretário de Governo de Lajeado, e o capitão Johann, da Brigada Militar, também aqui de Lajeado. No final do bloco anterior, eu deixei no ar um questionamento. Eu disse o seguinte: você sabe quanto por cento dos jovens retornam para casa de uma balada de carona com um amigo que ingeriu bebida alcoólica? Uma balada segura. E eu tenho aqui, então, uma pesquisa, cuja fonte é o Denatran, 2011. Denatran é o Departamento Nacional de Trânsito, portanto é uma pesquisa de caráter nacional do Brasil todo, e ela encontrou, através dessa pesquisa, as seguintes respostas. Com jovens de 15 a 17 anos. 65,5% dos jovens vão para a balada de carona, com os pais ou amigos. E agora a resposta: 55% deles retornam para casa de carona com um amigo que ingeriu bebida alcoólica. Isso é gravíssimo. Às vezes nós, pais, eu também sou pai, já fui pai de adolescentes, hoje já de maior idade, e é um terror. A gente está dormindo em casa e, de repente, nossos filhos estão sendo conduzidos o retorno para casa com um amigo que ingeriu bebida alcoólica, e imagina o perigo. E também na pesquisa, vou destacar que apenas 6,4% usam cinto de segurança no banco de trás. Então, a gente acha que está tranquilo, mas na verdade fica o alerta, então, para os pais. Bem, nossos convidados, Auri, esse programa prevê a constituição de um comitê municipal da Balada Segura. Nas notícias que foram veiculadas pela imprensa local, você já deu informação que Lajeado está constituindo ou vai constituir, é isso? Um comitê, de que se trata esse comitê municipal da Balada Segura? Exatamente, Zanquetin. O tema segurança, de um modo geral, e esse tema envolvendo especificamente o uso de bebida e a direção, ele é um tema que não é preocupação só das autoridades. Não é um problema do prefeito, não é um problema do governador, não é um problema só da Brigada Militar, nem da Polícia Civil, nem da Polícia Rodoviária. Este é, na nossa opinião, um tema que diz respeito a toda a sociedade. É preciso mudar conceitos, é preciso mudar a cultura. E um programa como este, do Balada Segura, que tem a pretensão de informar, de criar uma nova consciência, uma nova conduta das pessoas em relação ao trânsito, ele tem que necessariamente envolver o conjunto da comunidade. Então, o comitê ele vai fazer com que o Balada Segura não seja um programa, uma ação que envolva apenas as forças de segurança e os agentes de trânsito do município. Não, ele tem que envolver o conjunto da comunidade, porque discutir o tema álcool e direção tem que ser uma discussão de mudança de comportamento que envolva o conjunto da comunidade, que envolva, por exemplo, os pais em relação aos seus filhos. Nós temos na nossa sociedade problemas bastante graves. Pais que deveriam, por exemplo, dar o exemplo, dar conselhos, orientações, e que por vezes, capitão, eu tenho conhecimento disso, e isso está sendo inclusive motivo de uma ação mais forte do próprio Ministério Público, polícia. Tem pais que promovem festas e dão bebida para os seus filhos, para os seus amigos.
Quer dizer, nós precisamos mudar a mentalidade. Então o comitê ele tem este caráter, vai envolver o conjunto da sociedade através de pessoas individualmente, através de representações da sociedade, porque lá dentro tem, no Balada Segura, as ações que são desenvolvidas, e aí sim vão as forças de segurança, vão os agentes públicos que têm qualificação para fazer isso, mas tem um momento de discutir políticas locais, municipais, não é? Que não passam tão somente por essa ação propriamente do Balada Segura. Por exemplo, como é que nós vamos incentivar a educação nas escolas, para que as crianças, desde muito cedo, aprendam, né, o significado que tem você misturar álcool e direção, né? Então o comitê ele vai servir para isso. Claro que vai ser um processo também de uma nova cultura, as pessoas vão ter que se envolver, mas eu tenho plena convicção de que se de um lado tem pessoas que ainda não se deram conta da responsabilidade, de outros nós temos pessoas muito conscientes, dispostas a trabalhar para mudar essa realidade. E o comitê vai servir exatamente para isso. Você tem ideia de quantas pessoas... Não tem limite. Não tem limite? Não tem limite. Nós queremos envolver o maior número possível de pessoas da sociedade para que elas possam, para que a sociedade dê suporte a uma ação, não é, de órgãos públicos, não é? Não adianta ficar o Balada Segura se esforçando, fazendo ações e as pessoas da sociedade ficar fazendo campanha contra, né? A gente estava comentando até fora do ar daqueles que eu considero pessoas muito irresponsáveis, que já ficam organizando programas na internet para avisar as pessoas de onde está funcionando o Balada Segura. Isso é de uma irresponsabilidade sem tamanho, porque as pessoas vão se dar conta quando um familiar seu, né, estiver envolvido num problema. Quando o filho de um pai que está ali achando maneiras de desviar da Balada Segura, pegar carona com um jovem alcoolizado e ou perder a vida ou ficar com sequelas físicas graves para o resto da vida. Então nós precisamos que a sociedade seja parceira nesse processo. Não dá para o município, o Estado, a União, através dos seus órgãos, ficar fazendo um trabalho forte e a sociedade ficar fazendo, digamos assim, movimentos contra isso. Nós precisamos envolver todo mundo. O comitê tem esse objetivo. Certamente vai envolver também campanhas, palestras junto aos colégios. Sem dúvida nenhuma. Não é? As ações, não é? As políticas que vão ser desenvolvidas em todo o território do município, e nós aqui temos um município que é centro de região, temos um aglomerado urbano no entorno de Lajeado, envolve municípios como Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, Estrela, que são ligados. A pretensão é também de a gente poder, né, com o trabalho feito aqui, não é, mobilizar também a comunidade desses municípios vizinhos, não é? Mas ele vai ter esse caráter, né, de envolver todo mundo, de dar, claro que os órgãos que vão trabalhar diretamente vão ser membros natos desse comitê, mas ele tem o objetivo de agregar pessoas, agregar organizações da sociedade para dentro dele, para dar um suporte ainda maior para esse trabalho. Até porque o programa Balada Segura não se resume só nas ações de fiscalização. Talvez na sua origem lá como operação, quando surgiu em Porto Alegre em 2011, o foco era fiscalização com orientação. Mas hoje já, e através do comitê, com certeza vai se desenvolver outros tipos de ações, como o Auri falou, principalmente voltado a jovens, né? E jovens que a gente fala assim, crianças, né? De palestras, de educação no trânsito. Isso através do comitê vai se levantar essas necessidades e vai se trabalhar dessa forma, não ficando simplesmente restrito a ações de fiscalização ou de orientação lá no momento da fiscalização. Isso tudo são políticas que podem ser elaboradas e levadas à prática através do comitê que já está sendo formado, é isso, né, Auri? Exatamente, e que inclusive ações que podem virar amanhã ou depois regras que podem ser consagradas em leis, enfim, para avançar em relação a isso. Mas o envolvimento da comunidade, o debate, a discussão com os mais diferentes segmentos da sociedade é que acabam produzindo um caldo capaz de achar as melhores soluções. E o comitê vai ter esse objetivo, tenho certeza que em Lajeado nós vamos ter um comitê bastante atuante. Auri, você imagina um corpo caindo do 8º andar de um prédio, ok? A que velocidade proporcional
a queda do 8º andar, de um prédio de 8º andar, um corpo, significa bater com um automóvel? Bem, a resposta nós vamos ver em seguida. Chegamos ao final de mais um bloco do nosso programa. Retornamos ao terceiro bloco do programa Entre Linhas. Hoje estamos falando sobre o programa Balada Segura. Contamos com a presença de Auri Heiser, secretário de governo do município de Lajeado, e o capitão Johan, da Brigada Militar, aqui também de Lajeado. Ficou no ar, no final do bloco anterior, aquela questão de um corpo caindo do 8º andar de um prédio. Quanto significa bater com o carro? Com que velocidade ocorre o mesmo fenômeno? Bem, aqui eu tenho dados, a fonte é o Clube Júnior de 2011. Foram feitos vários testes e se chegou ao seguinte resultado. Uma colisão frontal a 30 km por hora significa você cair do primeiro andar de um prédio, ou 3,5 metros. A 50 km por hora são 10 metros, significa uma queda de 10 metros de altura, o terceiro andar de um prédio. A 80 km por hora significa cair de uma altura de 25 metros ou do 8º andar. Essa é a resposta. A 100 km por hora significa uma queda de 40 metros ou do 13º andar. Você bater o carro a 120 km por hora, bater de frente, obviamente, significa ou equivale a uma queda de 57 metros ou do 19º andar de um prédio. As maiores causas de acidentes graves de trânsito são o excesso de velocidade e as ultrapassagens imprudentes. Por isso que o excesso de velocidade leva a essa consequência que a gente acabou de ver aqui. Bem, capitão Johan, foi dito no primeiro bloco que o programa Balada Segura já iniciou em 2011 na cidade de Porto Alegre e já temos alguns índices de resultado e de redução de acidentes, enfim, com vítimas fatais? Sim. Como é divulgado aí no site do Detran, desde 2011 em Porto Alegre já se apresenta então uma redução, um índice de 37% dos acidentes com vítimas fatais nesses 3 anos, né, de balada segura na cidade de Porto Alegre. E no Rio Grande do Sul já houve uma redução em 9% em número de mortes. Porque o programa, como a gente falou, iniciou em Porto Alegre, está se expandindo, né? A nossa cidade aqui, Lajeado, vai ser a 25ª cidade. Importante destacar isso aí também. E a tendência é esses índices, na medida que vai se ampliando o programa, que as pessoas vão tomando um conhecimento, vão se conscientizando da importância de não usar o álcool e dirigir, a ideia é que esses índices se elevem, né? Porque redução em 9% a gente sabe que ainda é muito pouco, né? A gente observa aí em vários finais de semana quantas mortes ocorrem no trânsito e a gente pensar que já se conseguiu 9% é um índice interessante, mas ao mesmo tempo se pensa que é um índice ainda baixo e que a gente precisa que esses índices se elevem um pouco mais. Capitão Johan, até você pode buscar e informar ao nosso público uns dados que a gente comentou antes de iniciar o programa sobre o número de crimes de trânsito aqui na cidade de Lajeado. Essa estatística se refere ao ano de 2013? Nós temos aqui, especificamente com relação ao crime de embriaguez, eu tenho aqui o dado desde o ano de 2010. Tá. Né? Lajeado, por exemplo, no ano de 2010, tivemos 69 casos de crime de embriaguez. Já no ano de 2011, 91. 2012, 44. E 2013 tivemos 84, quase o dobro do ano anterior. Importante destacar que esse indicador aqui de crime de embriaguez não é um dado só da Brigada Militar, né? É um dado tirado de um sistema do registro policial, vamos dizer assim, onde pega tanto os registros, as prisões que a Brigada fez, como Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, até mesmo se eventualmente os agentes municipais fizerem algum tipo de prisão nesse sentido, também estaria incluído nesse indicador aqui. Destacando mais uma vez, crime de embriaguez. Ou seja, é aquele cidadão que se submeteu a um etilômetro ou bafômetro
e tinha uma quantidade de álcool superior a uns índices que a gente vai ver em seguida, e foi conduzido à delegacia de polícia e foi autuado. É esse? Isso. Seria, e até assim, talvez em seguida a gente pode destacar um pouco mais, a legislação anteriormente, a 2012, se não me falha a memória, ou 2013, esse indicador de etilômetro era muito difícil de se conseguir, especialmente para o crime de embriaguez. Porque a pessoa que estava conduzindo o veículo ela se recusava a fazer o etilômetro, e aconteceu várias vezes, eu mesmo trabalhando na rua, aí, às vezes com o pessoal, a gente se deparava com situações de a pessoa não conseguir nem descer do veículo de tão bêbada que ela estava, e ela ainda conseguia falar e se lembrava que ela não era obrigada a fazer o teste do etilômetro. E ela se recusava a fazer. E por mais incrível que pareça, nós não tínhamos o que fazer com essa pessoa porque ela não assoprava o etilômetro e eu não tinha o indicador necessário para prender ela em flagrante. Hoje, graças a Deus, a legislação evoluiu um pouquinho mais, né? Ainda não chegamos ao ideal, vamos dizer assim, mas já evoluiu um pouco mais. E essa pessoa que ela se recusar a fazer o etilômetro, nós temos outras formas de fazer a prisão dela que a gente pode destacar em seguida. Bem, capitão Johan, bem a propósito. Nos Estados Unidos, o motorista é obrigado a se submeter ou ao teste do etilômetro ou bafômetro ou a retirada de sangue para verificar a quantidade de álcool que ele possui no sangue ou no ar expelido. Por quê? Porque lá pressupõe aquele que consegue uma carteira de motorista, implicitamente ele está autorizando o Estado a proceder a esse exame. A própria lei já define. Aqui, como você acabou de dizer, houve um período que, com o fundamento de que ninguém podia ou devia ou tinha que se submeter a fazer uma prova contra si, sob pena de ofensa à Constituição Federal. Não é obrigado a produzir prova. Não era obrigado a contra produzir pena contra si. Então, houve toda essa situação que quase tornou sem efeito a lei que procurava, né, disciplinar o uso do álcool, e chegamos então à tolerância zero. Bem, então agora eu lhe pergunto. O cidadão vai chegar lá na balada segura. Ele tem duas situações. Ou ele assopra ou não assopra. Vamos ver, se ele se recusa a soprar, qual é a consequência? A recusa, nessa alteração da legislação que eu falei anteriormente, a recusa, na própria legislação está previsto que a essa pessoa que se recusar serão aplicadas as mesmas penalidades como se ela estivesse cometendo o crime ou cometendo a infração de trânsito. Então, o fato de ela se recusar. Só que a gente tem que fazer uma observação. Normalmente, essa recusa ela tem que ser motivada por uma percepção do policial de que aquela pessoa está conduzindo o veículo sob a influência de álcool. Eu não posso, como policial, simplesmente lhe abordar no momento que o senhor saiu do seu serviço, onde eu vejo que o senhor visivelmente não tem nenhum sintoma de embriaguez, eu lhe ofereço o etilômetro e o senhor, por algum motivo, não quer fazer, porque a gente já viu alguns casos assim, um dia até foi... A pessoa informou, não, eu bebi ontem de noite, era na outra, eu não quero fazer porque eu tenho receio que o álcool esteja no meu corpo. Pode, eventualmente, estar, dependendo da quantidade que ele ingeriu, né? Mas vamos dizer assim, se você não tem nenhum sintoma de embriaguez e eu ofereço etilômetro e você recusa, deveria ser aplicadas as medidas como se tivesse. Só que a gente adota como política de fiscalização só oferecer o etilômetro para aquela pessoa que apresente algum sintoma. Eu não posso oferecer, eu não deveria oferecer para essa pessoa que não tem nenhum sintoma de embriaguez. Eu ofereço para aquela pessoa que está com as vestes alinhadas, está com hálito etílico, está ruborizada, porque a gente sabe que a bebida alcoólica, especialmente destilados, né, dão essa consequência. Então o policial, à medida que ele na fiscalização detecta alguma alteração, aí sim ele oferece o etilômetro. Se essa pessoa recusar, porque ela sabe que ela ingeriu a bebida, ela vai se recusar, porque não quer fazer prova contra ela mesma, aí a essa pessoa vai ser aplicada as penalidades. Ela pode ser autuada e se ela estiver com muitos sintomas de embriaguez, ela pode vir inclusive a ser presa. Porque nessa mudança da legislação, anteriormente era necessário tão somente o indicador do etilômetro. Hoje, a alteração da capacidade psicomotora, esse é o termo que a legislação trouxe. Uma vez que o policial constata a alteração da capacidade psicomotora dessa pessoa, ele pode produzir uma prova testemunhal e prender essa pessoa ou até mesmo, se for um caso mais simples, simplesmente autuar ela por uma infração de trânsito. Bem, em seguida,
nós vamos adentrar na questão da pessoa, então, que assopra, quais são as consequências. Mas antes, eu quero deixar, de novo, no ar, um questionamento. Hoje em dia, as pessoas usam muito o telefone celular para receber, enviar mensagens. Bem, a consequência de estar dirigindo e enviar uma mensagem. Qual é a semelhança com alguém que ingeriu grande quantidade de bebida alcoólica? A resposta nós vamos ver em seguida. Vamos para mais um intervalo e Entre Linhas retorne já. Retornamos ao programa Entre Linhas. Este é o quarto e último bloco do programa de hoje. Tratamos sobre o tema Balada Segura. Contamos com a presença de Auri Heiser, secretário de governo do município de Lajeado, e o capitão Johan, da Brigada Militar, aqui também de Lajeado. Nós deixamos uma curiosidade no ar. Qual é a semelhança entre consumir significativa quantidade de álcool e mandar uma mensagem por celular enquanto dirige? A semelhança é total. De acordo com a Universidade de Utah, Estados Unidos, de 2011, essa pesquisa, mandar mensagem por celular ao dirigir quadruplica os riscos de acidente. Essa probabilidade é a mesma para uma pessoa que consumiu uma significativa quantidade de álcool. Ou seja, você está bêbado e se equipara quando você manda uma mensagem, ou ao contrário, ao mandar uma mensagem, você se equipara a alguém que está alcoolizado ao volante. Eu diria que a concentração é ainda menor passando mensagem no celular, né? Você perde totalmente a concentração no trânsito, porque você não tem como. O cérebro humano não consegue, né, processar essas duas questões com a capacidade que deveria. Eu, particularmente, já fiz isso, que é uma bobagem sem tamanho, e percebo muito claramente, posso afirmar, passar a mensagem, atender telefone já é um problema. Imagina passar a mensagem. Capitão Johan, antes nós estávamos falando sobre uma situação prática. Vou chegar lá no Balada Segura, eu tenho a opção de assoprar ou não assoprar. Se eu não assoprar, eu vou ter uma multa de R$ 1.915, eu acho que o senhor citou antes, né? E imediatamente é apreendida a minha carteira e vou me submeter a um processo administrativo, possivelmente para perder por 1 ano a carteira, além de me submeter a uns novos testes, enfim. Isso, uma nova avaliação, uma espécie de reciclagem. Ok, agora a outra hipótese. Eu vou assoprar o etilômetro ou o bafômetro. Quais são as consequências? Bom, assoprando, a pessoa optando por assoprar o etilômetro, vai depender do índice que vai obter como resultado. Óbvio, se o índice for 0, não tem nenhuma penalidade. Gostaria só de destacar, antes de entrar no índice, assim, ó, que essa nova legislação ela trouxe uma marca assim, dizendo que a tolerância é 0. E realmente a tolerância é 0. A pessoa assoprando o etilômetro, só que aí a gente tem que descontar um indicador que é um erro máximo admissível pelo equipamento, que todo equipamento ali ele pode ter uma margem de erro, como qualquer outro equipamento. Então a pessoa assoprando o etilômetro a partir de 0,05, por quê? Porque o desconto do erro máximo é 0,04, então se eu descontar 0,04 daria 0,01, quer dizer que ela saiu do índice 0, né? Se o etilômetro me indicar a partir de 0,05, essa pessoa cometeu uma infração de trânsito. Aí ela vai ser sancionada com uma aplicação de uma multa, como já referiste, gravíssima, né, que ela é 10 vezes o valor de uma multa gravíssima, que equivale a quase R$ 2.000, recolhimento da CNH, retenção do veículo, tem que apresentar um condutor habilitado em condições, esse novo condutor tem que ser também submetido ao etilômetro, e aí se ele tiver com o indicador 0, ele pode assumir o veículo, e se não, o veículo pode ser até mesmo removido. Importante também destacar que nessa questão da multa, que é um valor bem considerável, né, praticamente R$ 2.000, se a pessoa for reincidente nos últimos 12 meses, essa multa ela é em dobro, ou seja, ela vai para quase R$ 4.000. Isso falamos em indicadores com relação à multa. Se a pessoa assoprar o etilômetro e der um índice de 0,34 ou mais, ela vai ser presa em flagrante pelo crime de embriaguez, que tem uma pena de prisão de 6 meses a 3 anos.
De 6 meses a 3 anos. 6 meses, 3 Ou anos. seja, vai ser conduzida a delegacia. Delegacia de polícia, vai ser lavrado um auto de prisão em flagrante delito pelo delegado de polícia. É um crime afiançável, né? Normalmente o delegado arbitra uma fiança e a pessoa responde em liberdade. Só que lá no final, no processo, ela vai ser condenada a uma pena de prisão que vai variar entre 6 meses e 3 anos. Além da multa. Além da multa. Todas essas consequências, se der um índice de 0,35, por exemplo, né? Ou 0,34 mesmo, que já é o crime de embriaguez, também não vai isentar ela da aplicação da penalidade administrativa com relação à multa. Todas aquelas penalidades anteriores que a gente falou, da lavratura da multa de mais ou menos em torno de R$2.000, recolhimento sem CNH, tudo isso, ocorrendo o crime, ocorre também a sanção administrativa. Ou seja, além 0,35 A partir de 0,34... Inclusive, isso. tá, gramas por litro de ar expelido já é crime. Crime de embriaguez. E também vai ser sancionado administrativamente pela infração de trânsito, porque a infração de trânsito é de 0,05 a 0,33. Okay. Se eu assopro o etilômetro e dá 0,50, eu estou dentro do índice da multa, né? Só que estou passando o indicador para o crime. Então, como são duas esferas, a penal e a administrativa, ela vai responder pelas duas esferas aí, tanto criminalmente como administrativamente, com a lavratura do auto de infração. Bem, eu andei pesquisando para a gente ter uma ideia o que significa em quantidade de bebida ingerida para se chegar nesses índices. O que eu encontrei aqui? Um copo de cerveja, um cálice pequeno de vinho, uma dose de bebida destilada, uísque, enfim, significa de 0,1 a 0,15 miligramas por litro expedido. Portanto, como foi dito pelo capitão Johann, 0,05 já cometeu uma infração de trânsito. Então, um copo de cerveja, um cálice pequeno de vinho, uma dose de bebida destilada, já dá 0,1 ou 0,10. Portanto, já está no índice. Já está. Os efeitos desta quantidade que eu citei, as funções mentais começam a ficar comprometidas, a percepção da distância e da velocidade são prejudicadas. Bem, agora se eu tomar 2 copos de cerveja, um cálice grande de vinho, 2 doses de bebida destilada, 2 doses de uísque, qual é a consequência? Neste caso é de 0,15 a 0,25 miligramas por litro de ar expelido. Neste caso, ainda fica dentro da infração de trânsito. E os efeitos? O grau de vigilância diminui, assim como o campo visual, com 2 copos de cerveja. Bem, 3 ou 4 copos de cervejas, 3 copos de vinho, 3 doses de uísque, que dificilmente alguém não fica abaixo disso. Aqui nós chegamos de 0,25 a 0,40 miligramas por litro e já pode, dependendo daí da compleição física, enfim, que a gente pode ver em seguida, já entra, ele vai ficar entre a infração e pode chegar ao crime. Quais são os efeitos dessa quantidade? Reflexos retardados, dificuldade de adaptação da visão, superestimação das possibilidades e minimização de riscos e tendência à agressividade. Agora, se o cidadão já está, e eu não sei aqui a dose, mas só para citar, de 0,40 a 0,75 miligramas por litro, os efeitos são incapacidade de adaptação e falhas na coordenação. Aí chega naqueles efeitos já visíveis que tinhas comentado no bloco anterior. E de 0,75 a 1 miligrama por litro é uma embriaguez, torpor alcoólico, dupla visão. Isso tem ocorrido na prática? Já chegaram a Com medir? certeza. Com certeza. Tem índices aqui. Agora, por estar no CRPO, estou um pouco afastado mais da parte operacional. Mas já houve casos, inclusive, próximo a 2. Exatamente. 2. Né? Acima de 1. O índice é 0,34 para o crime. Já ocorreram índices próximo de 2. Ou seja, em torno de 6 vezes além do mínimo do crime. Né? Exato. Existe. Mas nesse caso o cidadão não sabe nem o caminho da casa. Possivelmente. Não é o que ele pensa.
ele pensa E diferente. como tu falaste desses índices ali mínimos, né? 2 copos de cerveja. Quem de nós não toma 2 copos de cerveja e não pensa, eu tô bem, né? A maioria das pessoas. Só que a hora que ela tá no volante, se ela tiver que fazer uma frenagem brusca, desviar um obstáculo, aqueles 2 copos de cerveja vão fazer a reação dela ser diferente. Ela vai demorar um pouco mais pro pé apertar o pedal para frear, a direção na hora de fazer a manobra também não vai ser. Por quê? Porque aqueles 2 copos fazem alguma alteração, que às vezes a pessoa pensa que não acontece nada, que ela está se sentindo bem, mas aos pouquinhos vai modificando a reação da pessoa. Isso é importante destacar. Capitão Johan, a pessoa pode refazer o teste aí? Sim. Como funciona Por essa isso? nova legislação ficou estabelecido a possibilidade de uma contraprova. Ou seja, eu faço uma primeira avaliação e num período de 15 minutos a 1 hora após o primeiro teste, eu posso solicitar o policial. O policial normalmente tem como orientação oferecer a contraprova, né? Então, de 15 minutos a 1 hora após a primeira avaliação, eu faço uma segunda avaliação, destacando que a legislação ela sempre vai privilegiar, né? Ela destacou ali que vai ser aplicado o indicador mais favorável à pessoa que está sendo fiscalizada. Ou seja, se eu fiz uma avaliação e deu 0,34, e aí 15 minutos depois eu faço uma outra avaliação e deu 0,30, eu fugi do crime. Só mais objetivamente, esses 15 minutos, 1 hora, é a vontade do cidadão ou da autoridade? A legislação determina que seja de 15 a 1 hora. Eu, como cidadão, posso dizer, olha, eu vou ficar aqui... E quando fechar 59 minutos, eu quero fazer o teste. Ele pode, porque a legislação determina que seja de 15 a 1 hora, o policial não vai poder dizer, não, tu vai fazer com 15 minutos, tu vai fazer com 18 minutos. Não, se ele entender, a pessoa está sendo fiscalizada, não, eu tenho até 1 hora para fazer, ele pode fazer até 1 hora, ele pode ter o direito dele. Senhores, infelizmente chegamos ao final do programa de hoje. Agradeço a presença de vocês. Obviamente que o tema não se esgota aqui, seguramente mais adiante vamos voltar a tratar sobre o programa Balada Segura. Só quero dizer aos ouvintes que pode rever esse programa no youtube.com/TV Univates. O programa Entre Linhas de hoje fica por aqui. Até o próximo programa.